O evangelho verdadeiro vai exigir de você muitas renúncias. Estamos vivendo dias onde as pessoas querem seguir a Deus, mas elas não querem abandonar, de fato, o velho modo de viver. O evangelho vai exigir, sim, escolher a Deus e abandonar o mundo, ter atitudes diferentes para viver uma vida diferente, ser luz, brilhar, ser sal, salgar essa terra. Sem abandonar as velhas obras, sem mudar as nossas escolhas, nós não poderemos nunca viver um evangelho pleno. Bom dia, gente, que alegria ter você aqui em mais um dia, em mais uma live, mais um devocional, né, nosso aqui dos Escudeiros 77. Seja bem-vindo todo mundo aí já chegando, não é a Renata, a Maria, o Breno, que alegria ter vocês aqui, né, a Dona Terezinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renúncias, né, afinal de contas, todas as vezes que nós vemos, não é, dentro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Deus trazendo chamadas para as pessoas, né? Sempre uma escolha precisa acontecer. Quando Jesus estava ali diante dos discípulos, ele sempre traz oportunidade. Ele fala: ó, Pedro, abandone as redes e venha, me siga. Deixe de ser um pescador de peixes, que eu vou fazer de você um pescador de homens. E assim acontece com cada um dos 12 discípulos. Jesus, ele dá a oportunidade, ele diz: ei, venha. Ele fala: venha. É tão interessante que não apenas isso, mas a Bíblia deixa muito clara, né, Jesus dizendo que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha. Seguir a Deus vai exigir de nós uma decisão. E essa decisão muitas vezes vai nos fazer renunciar coisas. Sim, renunciar à nossa velha forma de viver, renunciar, não é, aquilo que muitas vezes agradava a nossa carne, para viver agora uma vida de atitudes e decisões que agradam a Deus, que seguem as vontades do nosso espírito. Continuar com as mesmas escolhas é estar fadado a continuar a viver a mesma vida. Bom dia, Lê, bom dia, Nê, bom dia, Ju, que alegria ter cada um de vocês aqui, a Dona Maria, não é, todo mundo chegando. Pessoal, vamos clicar aqui já embaixo, vamos clicar nessa setinha no aviãozinho, vamos mandar para todo mundo, e assim que você mandar, escreve aqui para mim generosidade. Bora lá, vamos ver quem vai mandar primeiro aí, para todo mundo que está disponível para o seu Instagram. Clica aqui nessa setinha, vamos mandar abençoar. Afinal de contas, hoje eu vou falar sobre algo que tem o poder de mudar de fato a sua vida. Nós vamos falar sobre decisões, vamos falar sobre escolhas, vamos falar sobre renúncias, né? Eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, daqui a pouquinho, na hora do almoço, eu estou pegando meu avião, estou indo para Campina Grande para dar aula lá no Rema, né, ensinar sobre manifestações do Espírito. E a segunda vez que eu viajo assim, né, ficando, né, 2 semanas, 18 dias fora, com a Anne já tendo nascido, né? Na primeira vez a Anne ainda era bem pequenininha, foi quando eu fui para Floripa. Ela tinha meses de vida, se não me engano 3 ou 4 meses. E dessa vez para mim está sendo um pouco mais difícil, né? Porque agora ela é grande, né? Agora ela entende, agora eu passo, né, todos os dias com ela, de fato. E para ela eu acho que é o mais desafiador, mas eu estou percebendo que para mim está sendo mais desafiador do que eu imaginava. E eu queria ler com você aqui, né, um texto, Marcos capítulo de número 9, no verso de número 29, ele diz assim: e Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por causa minha ou por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Durante 3 vezes, né, no Evangelho, se a gente vê aqui Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos ver a Bíblia, não é, aqui falando para nós sobre essa mesma história, essa mesma passagem, o momento onde Jesus está falando, né, sobre a colheita de todos aqueles que decidirem seguir a Ele. E é interessante que nesses 3 textos Jesus ele fala sobre renúncia. O que é renunciar? Renunciar é aquele de você muitas vezes ter algo e você abre mão. Então, por exemplo, eu tenho essa caneca aqui, né, que está com água.
né, direto de Petrolina, né? Aí eu tenho a caneca aqui. Aí, exemplo, eu vou renunciar agora essa caneca e eu já não vou ter mais essa caneca, eu não vou mais usar essa caneca. Então, eu tenho algo, eu posso desfrutar de algo, mas agora eu vou abrir mão, agora eu vou abandonar isso, eu vou deixar. Não é quando Jesus nos chama, ele vai, não é exigir de nós decisões, né, diferentes daquela que nós vivemos. A Bíblia é muito clara que antes de aceitar Jesus, nós andávamos em um curso desse mundo. Nossa, eu tô com muito frio. Aí tá frio na casa de vocês? Jesus, aqui em Bauru, ontem estava 13 graus ontem à noite, né? Sensação de 12. Agora esse horário aqui, 6 e pouco, cai ainda mais a temperatura, né? Eu tô aqui sempre com bem agasalhadinho, mas hoje tá bem frio. Então, todas as vezes que nós vemos Deus trazendo uma chamada para nós, ele fala assim, ó, você precisa escolher qual caminho você vai andar, você precisa escolher qual estilo de vida de fato você vai ter. E quando a gente lê Mateus, quando a gente vê, né, muitas vezes ali, principalmente os evangelhos, nós vamos ver a Bíblia falando, né, sobre renúncia, sobre abandonar a velha forma de viver. O apóstolo Paulo fala, não é, sobre o velho homem que agora está morto. Gente, se nós queremos de fato representar a Deus, se nós queremos viver a plenitude daquilo que Deus tem, nós vamos ter que aprender a desapegar. Desapegar de pessoas, desapegar de lugares, desapegar de sonhos. E eu sei que isso para muitos de nós é algo muito difícil, porque às vezes nós estamos lá desde a nossa adolescência criando uma expectativa, nós estamos, né, desde a nossa juventude pensando, eu vou morar em tal lugar, eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou, né, ter uma casa assim, eu vou, né, fazer isso e eu fazer aquilo. E muitas vezes nós criamos tantas expectativas no nosso coração, nós temos ali a cartilha, né, de toda a nossa vida e às vezes o plano de Deus não está em linha com essa cartilha. E muitas vezes, não é porque nós estamos tendo tanto desejo mesmo daquilo de viver aquele plano, né? Nós temos dificuldade de abandonar e logo nós também vamos ter dificuldade de viver o melhor de Deus. Deixa eu contar algo para você aqui. Eu sempre tive uma vontade desde que eu era adolescente e eu queria ter uma empresa de automação, eu queria mexer com o robô. Né, eu queria mexer com automatização de sistemas, né? O que é isso? Por exemplo, uma coisa, uma esteira, um exemplo, que precisa lá de 20 trabalhadores. A minha ideia sempre foi criar uma máquina, né, que faria o trabalho por essas 20 pessoas. Essa era a minha ideia. Né? Tanto que eu decidi, eu fiz Senai, fiz elétrica no Senai, depois eu comecei a fazer engenharia mecatrônica. Então eu tinha essa aspiração, eu já trabalhava na área, né, ali com os meus 18 anos de idade. Na verdade, antes disso, né, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já entrei e eu comecei a trabalhar, né, na área. E aí eu lembro que um determinado dia Deus falou comigo, né, eu orando, né, eu senti uma inclinação forte, um desejo, não é, de ir para Belo Horizonte, né, numa conferência chamava Conferência do Espírito Santo, né? Fica comigo, presta atenção aqui e eu tenho certeza que esse testemunho vai te edificar demais. E eu lembro que em julho, não é, do ano de 2015, né, eu fui para Belo Horizonte e na hora que eu estava lá nessa conferência, um dia à tarde, né, e no meio da ministração, né, estava tendo lá a ministração, né, da Lien, né, ela falando sobre algumas coisas, ela falando sobre bater, abrir, né, aquele texto, todo aquele que pede recebe, que busca encontro, que bater vai ser aberto. E eu lembro que eu saí da Lagoinha, fui ali na calçada, né, logo após a ministração, e Deus falou comigo, ó, sobe ali na frente do carisma, do seminário. E aí tinha uma porta, né, não sei se ainda é assim lá, faz muito tempo que eu não passo, mas eu acho que é uma porta bem grande, prateada, assim, de aço escovado. E eu lembro que eu cheguei lá e Deus falou assim, ó, bate nessa porta, né, porque ela vai se abrir para você no ano que vem, e você vai estar aqui. Né? E aí eu sei que aquilo foi muito forte e assim, Deus fala com cada um de um jeito, né? Mas existem marcos na minha vida que eu tive a plena certeza que Deus estava falando comigo. E eu fui lá e eu bati na porta, falei, porta, né, seminário Carisma, no ano que vem, né, você vai estar aberto para mim, favor e graça vai se manifestar. E eu lembro que naquele inteirinho
né, no meio da conferência, um mover acontecendo, eu peguei, mandei mensagem para Kelly e falei para ela, falei assim, ó, ano que vem eu me mudo para Belo Horizonte, eu vou estudar aqui. Aí a Kelly falou assim, como, meu, você está louco? Volta daí, né, da conferência e depois a gente conversa, né? E você conta melhor essa história. E eu lembro que eu voltei, aí eu falei pra ela, né? E aí eu falei pros meus pais, né? Os meus pais sempre me apoiaram em tudo, praticamente, né? Eles nunca foram impedimento, muito pelo contrário, eles foram sempre facilitadores para aquilo que Deus queria. E eu lembro, gente, que era muita empolgação no início. E aí eu lembro que eu falei com o pastor Eli, e aí na época ele falou assim: "Não, meu, vai lá e a igreja vai pagar a mensalidade do seminário, era 200 e poucos reais na época, era a ajuda que a igreja me dava, né? Se eu não me engano, acho que a igreja mandava 215 reais, aí eu lembro que eu pagava com desconto, saía por 200, aí era isso que a gente tinha lá de ajuda, né? E eu lembro que, beleza, estava tudo combinado. E aí foi chegando perto, né, do dia de ir, né, do dia de abandonar, e decisões precisaram começar a acontecer. Eu tive que conversar na empresa, para a empresa me mandar embora, porque para mim era muito importante ter os 5 meses de seguro-desemprego, né, para me ajudar a liquidar as minhas contas e pagar aluguel e comida em Belo Horizonte, porque a ideia era que eu não estudasse, né, durante esses 2 anos. E eu falo para você que quando foi chegando perto, eu comecei a ficar com medo. Quando foi chegando perto, eu comecei a sentir coisas diferentes que eu estava sentindo, não é naquela conferência. Na conferência era só alegria, aquele negócio, vamos lá, não sei o que, não sei o que. Quando foi chegando perto, eu fiquei, nossa, meu, eu vou ter que perder meu emprego, eu vou ter que trancar minha faculdade, eu vou ter que ficar longe da Kelly, eu vou ter que ficar longe dos meus pais, vou ter que fazer. E eu lembro de um dia, né, que eu cheguei pra Kelly, teve uma situação, né, que eu falei pra ela, não vou mais, não vou abandonar, vou voltar pra empresa, né, vou fazer as coisas. E eu lembro que ela me deu um chacoalhão. Ela falou assim, agora você vai nem se for amarrado. Você já tomou decisões, você já entendeu que isso é o melhor, eu também entendo que isso é o melhor, e você vai de qualquer jeito. O que eu quero mostrar para você aqui, né? E você vai entender que a história ela é maior ainda. Aí eu lembro que diante daquela situação, né, eu, né, tinha a certeza e a clareza do que eu tinha que fazer, mas para minha carne estava começando a ser difícil renunciar, sabe? E eu falo para você que se eu não tivesse, não é a Kelly ali, né, me chacoalhando, falando, ó, você vai nem se for amarrado, eu acho que talvez eu teria desistido, não é, de ir para lá, eu teria desistido de ir estudar. E eu falo para você que eu não estaria, né, onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou hoje, talvez nem aqui falando com você no Instagram, trazendo uma palavra ao seu coração. Sabe, renúncias para viver o plano de Deus, elas vão ser necessárias e muitas vezes elas vão ser desconfortável. Então escreve aqui para mim, coloca assim, ó, renúncia é desconfortável. E esse é um grande, né, X que vai determinar, não é um ponto mesmo que vai determinar se você vai ser bem sucedido ou não. Por quê? Porque todo mundo, quando a gente fala sobre viver o plano de Deus e a gente canta, né, normalmente isso, né, a gente fala assim, irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça. A gente fala, tudo é teu, Deus, a minha vida é tua. A gente sempre imagina o que? Algo assim, ó, fazendo assim. A gente sempre imagina um exemplo, eu estou aqui, eu vou viver a vontade de Deus, então é dessa casa para uma melhor, é desse carro para um melhor, é desse trabalho para um melhor. A gente sempre acha que falar sobre viver o plano de Deus é sempre a nossa carne está cada vez mais gostando, a nossa alma está cada vez mais gostando, mas não. Sabe, quando a gente decide viver a vontade de Deus, alguns momentos, principalmente no início, nós vamos precisar renunciar a coisas, renunciar às vezes sonhos, renunciar à nossa própria vida. E aí talvez a gente fale assim, pastor, mas o plano de Deus não é sempre melhor? Sim, o plano de Deus é sempre melhor a longo prazo, né? O plano de Deus ele é sempre melhor no final e às vezes
não é? A vida que nós estamos vivendo, não é? Para nossa alma, para nossa carne, ela é muito confortável, às vezes no primeiro momento, né? E é quando a gente fala assim, eu quero viver o plano de Deus, eu vou muitas vezes ter que sair desse conforto agora para desfrutar de um conforto que eu ainda não consigo vislumbrar. Né? Aí você fala assim, como, pastor? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. E eu entendi. Eu lembro de uma vez que eu ouvi um pastor falando assim, que se Deus revelasse tudo o que vai acontecer na nossa vida, porque Deus já sabe, não é? Apocalipse diz que Ele é onisciente, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já está, não é, no final. A Bíblia fala sobre um tempo de Deus ser um tempo diferente do nosso, né? Ser o tempo Kairos, não é um tempo que não flui segundo a cronologia nossa, não é o tempo Cronos, né? Então, uma pessoa está falando assim, se Deus revelasse para a gente tudo que vai acontecer no nosso futuro, a gente ia ficar doido, né? E é exatamente isso, né? Observando mesmo a minha vida, eu falo, eu nunca imaginei que eu ia estar pastoreando o Verbo no Jardim Vitória. Eu lembro que anos atrás, quando eu tive que tomar essa decisão de abandonar as coisas em Bauru e mudar para Belo Horizonte, eu não tinha o ha-ha-ha no meu coração. Eu não sabia que Deus ia fazer tantas coisas quanto escrever o livro Namoro Fast Food, o livro Sexo Sem Vergonha, né? E tantas outras coisas que já têm acontecido. Deus, não é, está revelando e fazendo as coisas a cada decisão. Mas eu falo para você, né, lá atrás foi desconfortável. Hoje ainda existem coisas que eu preciso renunciar que também são desconfortáveis. Sabe, viver o plano de Deus vai exigir de nós renunciar à nossa carne. E aí, deixa eu voltar na história para você aqui, né? E aí eu vivi 2 anos sobrenaturais, né? Eu gosto de dizer que eu vivi 2 anos numa bolha, porque tudo que eu tinha que fazer, né, era estudar. Então eu acordava de manhã com cheirinho de pão de queijo. Lá pão de queijo era muito barato na época. Aí a gente tinha a nossa escala, né? Cada dia um fazia café e o pão de queijo, né? O Lemão, tem saudade demais dele, né? Mora lá em Portugal, casou com a Ellen, né? Passando essa pandemia, eu vou lá visitar ele. E ele fazia o café, manjava na comida, um monte de coisa que eu sei fazer de comida. Hoje eu aprendi com o Daniel, na época do seminário. E uma bolha, meu, escola de oração. Nossa, e meu Deus do céu, o céu descia naquele lugar mesmo. E eu lembro que eu voltei, não é? E depois, né, que eu terminei os 2 anos, eu voltei aqui para Bauru. Aí eu falo para você que eu achava que as coisas iam acontecer de um jeito, mas as coisas aconteceram de um jeito totalmente diferente. Eu cheguei, já tive que voltar para casa dos meus pais. Agora eu tinha horário para chegar, agora eu tinha coisas para fazer. E eu estava acostumado a ter os meus horários, a viver a minha vida. E aí eu lembro que eu cheguei, né, e falei para aquele, vamos casar, que eu não vou voltar para casa do meu pai não. E não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, não, eu preciso ver agora o que é que você está pensando, eu preciso ver como é que está a sua vida, eu preciso ver quem é o Leandro que ficou morando 2 anos fora. E aí ela falou, a gente não vai casar por enquanto não, a gente precisa ter esse tempo junto, né? E aí começou a ficar desconfortável, né? Eu tive que agora renunciar à minha liberdade de horário, eu tive que renunciar, não é, àquela vida que eu tinha que se submeter aos meus pais. E aí foi então que um outro grande desafio começou a surgir, que foi o desafio financeiro, né? Quando eu vim para cá, né, eu saí, para você ter noção, ganhando X, né, de Bauru, e depois de 2 anos, né, tinha agora que começar a trabalhar na igreja, e eu ganhava metade daquilo que eu saí, né, ganhando para menos, né, de Bauru. Então olha para você ver, né? E eu chegava e falava, caramba, lá atrás, antes do seminário eu ganhava mais, antes do seminário eu tinha isso. E eu lembro que eu comecei a passar, né, por dias assim, da cabeça pirando. Por quê? Porque a oportunidade de voltar para o meu trabalho antigo, ela surgiu, né? E aí eu era caminho, né, da casa dos meus pais. Aí eu pegava a moto, eu passava na frente da empresa, e aí eu pegava e falava assim, meu, você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar. Por quê? Porque eu fiquei 2 anos tendo expectativas, e eu falei assim, meu, eu vou voltar, e meu, eu vou pregar na igreja, e aí eu vou fazer isso na igreja, fazer aquilo, vou ficar integral no ministério, e fazer aquilo, e a igreja vai abraçar, e os líderes vão abraçar. E eu falo para você que quando eu cheguei as coisas não foram assim, né? As oportunidades de pregar não aconteceram como eu queria, eu não tive a liberdade,
né, que eu planejava de fazer coisas, né, de desenvolver coisas, não é, financeiramente não era o que eu imaginava. E eu lembro que eu comecei a sonhar. Olha para você, eu sonhava que eu estava voltando a trabalhar na empresa que antes eu trabalhava, eu sonhava que eu tinha voltado a fazer a engenharia mecatrônica, eu sonhava, né, que eu estava ali abrindo a minha empresa de automação e fazendo as coisas. E eu falo para você que chegou um dia que eu lembro que eu até estava chorando, porque eu falei assim, meu, não foi isso que eu planejei, não foi isso que eu sonhei. Não é viver essa vida aqui, ó, sem oportunidade na igreja, não é não podendo fazer aquilo que eu quero fazer, não tendo o retorno financeiro que eu preciso, não é? E aí eu lembro que as coisas começaram a ir à igreja, eu estava fazendo, trabalhando, tal, mas o meu coração ainda preso naquilo, meu coração ainda com saudade, né? E aí eu lembro que até quando eu fui enviado para o Jardim Vitória, aí já alguns anos depois, não é, alguns tempos quando as coisas não estavam, sempre acontecia alguma coisa que eu não estava esperando, né? Algum contratempo, alguma coisa assim, a minha cabeça vinha, ó, você tem a oportunidade de abandonar tudo e voltar, você tem a oportunidade de abandonar tudo e voltar, né, a mexer com a área de automação, você tem a oportunidade de fazer isso, aquilo. E eu lembro de um dia, né, que orando, Deus falou comigo. Ele falou assim, ó, enquanto você não abandonar o seu futuro, o seu passado, você nunca vai viver a plenitude do seu futuro. E eu lembro que naquela, foi uma manhã, se eu não me engano, e aquilo bateu tão forte no meu coração e na minha mente, né? E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu não consigo sozinho. Então eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Eu preciso que o Senhor tira, não é, essa saudade. Eu preciso que o Senhor tira essa vontade. Gente, você não tem noção, é que eu contando aqui eu não consigo falar com detalhes, mas eu sonhava mesmo que eu tinha voltado a trabalhar. Eu sonhava que eu estava lá trabalhando com o Daniel, com o Rafael, né, com cada uma, com o Lucas, com a galera lá. E aí eu vinha, eu sonhava lá que eu estava ganhando bem, eu sonhava que eu estava consertando as coisas, né, sabe? Eu sonhava e eu lembro que eu acordava e aquilo me fazia mal, porque eu pegava e falava assim, meu, como seria se eu tivesse voltado, sabe? Aí eu ficava imaginando como seria se eu tivesse voltado a estudar, como seria. E eu começava a colocar em xeque. Aí eu falei assim, Deus, eu sei que tem renovação na mente. Eu sei que eu posso renovar pela palavra, por ministração. Eu falei, mas eu não consigo sozinho. Eu não estou conseguindo, né? Isso está me fazendo mal, né? Abandonar o meu passado, de fato, para mim está sendo uma tarefa grande demais para mim. E eu lembro que naquela manhã eu orei. E eu falei, pai, eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração. Porque se o Senhor não tirar isso do meu coração, né, eu vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo. E eu não vou ser plenamente feliz. Sabe, eu lembro que naquela manhã, né, uma manhã como essa, que você está tendo oportunidade aqui nesse devocional, Deus tirou aquilo que estava no meu coração e eu consegui abandonar o passado. Eu consegui abandonar aquela velha vida. Eu consegui fazer isso que a gente já leu em Marcos aqui, ó, 10:29. Eu quero ler de novo com você. E diz assim, Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou propriedade por minha causa ou por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades. Com perseguição ou não, no mundo futuro também terão vida eterna. Olha que coisa doida. Se a gente ler lá Lucas também, não é? Você quer ver, ó? Lucas, não é 18, acho que é 18, 19. Quer ver, ó? Lá, ó. Aí ele coloca aqui, na realidade, 18, 22. Ele fala assim, ó. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse, ainda mais uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Olha que coisa doida. Né? Então Jesus mais uma vez falando sobre renúncia. Mais uma vez Jesus falando que você precisa fazer algo que não é confortável. Deixar. Sabe, Jesus estava pedindo para esse jovem, deixe o seu passado. Né? Jesus estava pedindo para ele, ó,
abandone tudo aquilo que te prende ainda no seu passado, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem. E eu falo para você que depois daquela manhã, eu descobri o que é alegria de verdade. Depois daquela manhã, eu descobri o que é a plenitude, não é de seguir o plano de Deus. Depois daquela manhã, né, onde eu decidi abandonar coisas, abandonar o meu passado, né, abandonar sonhos, abandonar projetos, eu descobri que existe algo que é mais importante do que o dinheiro. Eu descobri, né, que existe algo que só desfruta aquele que está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem. Sabe, foi fácil? Não. Sabe, ainda existem decisões, renúncias hoje? Muitas decisões, muitas renúncias. Às vezes, algumas coisas chegam. Eu me recordo de uma pessoa chegando para mim certa vez, ela falou assim, ó, eu tenho uma oportunidade de trabalho para você, não é? Você vai ganhar perto dos seus 8 a 10 mil reais e aí você topa? Sabe, e eu parando e pensando, eu peguei e falei assim, puxa, é tão tentador, né, ganhar um salário assim, tão acima da média, principalmente para nossa cidade aqui de Bauru. E eu peguei e falei assim, não, eu não troco mais, porque eu já aprendi a abandonar coisas, eu já aprendi, não é, a renunciar a coisas, sabe, querido? E eu falo para você, nessa manhã aqui, sabe, Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Deus tem algo sobrenatural para manifestar na sua história. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a renunciar a coisas. Você precisa abandonar, muitas vezes, aquele planinho perfeito que você fez, aquela vidinha perfeita que você planejou e começou a construir. Sabe, querido, para viver algo que muitas vezes ainda não é claro para você, para viver algo que muitas vezes vai doer a sua carne, mas eu tenho certeza que vai produzir algo sobrenatural na sua vida, porque Jesus mesmo disse, onde existir a renúncia, vai existir a bênção. Onde existir a renúncia, vai existir o milagre. Deus vai te dar, Deus vai manifestar. E ele não fala apenas sobre vida eterna. Você percebe aqui que ele está falando sobre coisas acontecendo aqui ainda nessa vida. Sabe, querido, para viver algumas coisas, né, você tem que ter algumas renúncias naturais. Um exemplo mesmo, se você quer fazer uma faculdade, você vai ter que renunciar a tempo para estudar e para fazer essa faculdade. Se você quer aprender uma língua, você vai ter que muitas vezes renunciar tempo de assistir uma série, tempo de passear ou fazer algo para estar fazendo os exercícios, para estar fazendo a sua aula. Querido, não existe, né, uma vida plena, não existe uma vida de colheitas sobrenaturais se você não conseguir renunciar, sabe? Você quer emagrecer, quer ir lá ganhar aquela massa muscular, aquele corpo, vai ter que renunciar a algumas comidas, vai ter que renunciar ao tempo para estar na academia, sabe? Muitas vezes nenhuma dessas coisas vai ser confortável. Na maioria das vezes, um grande desconforto vai estar acompanhado com a renúncia, como você escreveu para mim aqui, não é? Renúncia traz desconforto. Mas sabe uma coisa também? Renúncia traz a bênção. Você pode escrever aqui para mim, escreve aqui embaixo, né? Fala aí também no seu lugar, onde é que você está aqui assistindo essa live, fala, renúncia traz a bênção. Sabe, querido, mortificar a nossa carne, renunciar às nossas vontades, fazer aquilo que é necessário, não apenas aquilo que nós estamos querendo, que a nossa carne está desejando, vai produzir na nossa vida coisas sobrenaturais, porque renúncia é algo bíblico e a renúncia traz a bênção. Amém? Eu vivo isso na minha vida, é fácil? Não. Daqui a pouquinho, né, eu vou terminar a live aqui com você, vou fechar minha mochila, né, colocar o computador, colocar as coisas, né, na hora do almoço, estou indo para o aeroporto para viajar para Campina Grande. 19 dias longe da minha família, 19 dias longe da minha casa, 19 dias longe da minha filha, né, 19 dias longe da igreja, 19 dias, né, fora da zona de conforto. Aí você pode falar assim, e aí, Leandro? E aí, querido, que um dia Deus falou para mim, né, que era para eu ajudar pessoas ensinando no remo. Não é pelo dinheiro,
Não é por status, é porque um dia Deus falou. Na hora que Deus falar para mim não viajar mais, né, dando aula no Rema, eu não viajo mais dando aula no Rema. Porque, querido, eu decidi fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Confortável? Nem um pouco. Não é, tipo assim, alegre por saber que Deus tem grandes coisas reservadas na cidade de Campina Grande, mas ao mesmo tempo com o coração apertado. Não é por deixar aqui a minha esposa, deixar aqui a minha filha, mas são renúncias. São renúncias que nós precisamos fazer se nós queremos de fato desfrutar do melhor de Deus, né? Já vamos estar em Goiânia, esse ano não deu. O Diego pediu para eu dar aula em Goiânia, mas casou com outro compromisso aqui, mas vai ter oportunidade, Helena, já vamos estar juntos aí, eu tenho certeza. Amém, gente? E eu quero de fato nessa manhã te inspirar, eu quero te dizer que vale a pena, eu quero te dizer que não vai ser confortável, eu quero te dizer que no primeiro momento não vai ser agradável, mas toda renúncia bíblica, tudo aquilo que Deus, através do Espírito, trouxer uma direção e você fizer, você pegar junto, vai, querido, manifestar grandes milagres. E eu queria orar por você. Pai, eu quero colocar a vida de cada escudeiro diante do Senhor. Eu quero colocar a vida de cada irmão e irmã diante do Senhor. E eu declaro mesmo, Pai, unção e graça, para que eles possam fazer escolhas acertadas. Eu oro para que o Senhor manifeste o melhor, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que eles possam, ao fazer escolhas acertadas, desfrutar do melhor do Senhor. Obrigado, Pai, por tempos diferentes, de mudanças mesmo, de atitudes e decisões, que no primeiro momento podem parecer desconfortáveis, mas vão abrir portas para o sobrenatural do Senhor. Eu oro para que o futuro de cada um dos meus irmãos não seja pautado nos seus próprios planos, mas que eles possam decidir, Pai, agir, se aventurar e viver o melhor do Senhor nessa terra. Eu te agradeço mesmo, Pai, para que assim como o Senhor tem feito coisas na minha vida, eu já te agradeço pelo Senhor fazer na vida de cada um dos meus irmãos. Assim como um dia o Senhor tirou, Pai, algo do meu coração, que me prendia ao meu passado, me prendia aos sonhos, às expectativas que um dia eu tinha, Pai. E isso me deixou leve. Eu oro para que o Senhor faça isso nessa manhã. Eu oro para que o Senhor alivie corações, alivie mentes. Eu oro para que o Senhor, de fato, Pai, faça com que pessoas que estão tão presas no passado, ao ponto de não conseguir viver o futuro, eu oro para que essa manhã seja uma manhã que vai marcar uma nova estação na vida deles mesmo, para que o melhor do Senhor aconteça. Para avançar para algo novo, é necessário deixar o velho. E eu oro, Pai, para que graça para deixar o velho se manifeste sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e vai fazer. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Eu tenho certeza que coisas sobrenaturais estão por vir na sua vida. Tenho certeza que coisas lindas Deus vai acontecer. Mas lembra, para viver o novo, você precisa abandonar o velho. E Jesus mesmo disse aqui no livro de Lucas, Marcos e também em Mateus, que todo aquele que abandona família, pai, mãe, sonhos para viver aquilo que Deus planejou, vai receber 100 vezes mais. Na vida eterna, mas também aqui nessa terra. Fico com essa palavra, eu oro para que de fato isso tenha te inspirado. Você que está chegando agora e não assistiu, já vou deixar salva a live, você pode voltar lá e assistir, mas compartilha com todo mundo. Eu sei que essa palavra tem o poder de mudar histórias. Amém, gente? Um grande abraço para cada um de vocês e eu vejo vocês na terça-feira que vem, lembra? Terça e quinta, né? Eu não sei como vai ser a dinâmica lá em Campina Grande, mas eu sei que a live, pelo menos eu consigo fazer, né? E se eu conseguir, eu faço novas lives, né? Então vai ser um tempo aí, sempre é diferente quando eu estou viajando dando aula,
Então se preparam, porque pode ser que a gente tenha outras lives aí, lives aleatórias. Hoje, se eu tivesse sem fazer nada no aeroporto, não é de boa lá, quem sabe não rola uma live aí sobre perguntas e respostas, uma live sobre coisas que a gente pode conversar e edificar um ao outro de forma mútua. Amém, gente? Um grande abraço, fique com Deus, tenha um ótimo dia e acompanha nos stories lá que vai ter muita coisa nesses dias aí para edificar a sua vida e também para mostrar a viagem. Fica com Deus. Tchau, tchau e até os próximos dias.